Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar. Hoje já temos uma convidada muito especial, hein? Hoje o papo é importante sobre a preservação do mundo, dos oceanos, da vida marinha. Temos uma convidada super especial. Fala aí, Gabs. Exatamente, que é essa diretora da Sea Shepherd aqui no Brasil. Eu acho que eu errei o título dela, né? Presidenta da Sea Shepherd no Brasil. Veio trazer aqui pra gente altas explicações sobre o que a Sea Shepherd faz aqui no Brasil, como ela atua, como a gente pode ajudar. Acho que todos os mergulhadores e mergulhadoras vão gostar de ouvir e vão conseguir entender como a gente pode ajudar melhor aí como mergulhadores nessa causa. Então, seja muito bem-vinda, Nathalie. Muito obrigada pelo convite, é muito especial estar aqui na comunidade de mergulho, né, que é uma comunidade tão relevante para a preservação do oceano, para a conservação. Vou adorar conversar um pouquinho sobre isso. É um prazer estar aqui. Maravilha, a gente que agradece a presença. E temos também a Debs hoje aqui com a gente, né, que é instrutora de mergulho, bióloga, que vai estar aqui para poder auxiliar na nossa conversa. Poder checar minhas mensagens, ver se é verdade ou não. Exato. Maravilha, Nath. Conta pra gente um pouquinho o que é a Sea Shepherd, pra galera entender do que se trata, como funciona essa ONG. Sim, a Sea Shepherd a gente gosta de falar que ela é muito mais que uma ONG, ela é um movimento, né? A gente é um movimento que acontece que tem uma ONG por trás lá fazendo acontecer as nossas atividades. Ela foi fundada há muito tempo atrás, na época que nem existia a palavra sustentabilidade ou né, Amazônia Azul ou nada disso, em 77, pelo capitão Paul Watson, que ele é o fundador, na verdade ele é um dos fundadores do Greenpeace, né? Ele passou alguns anos operando no Greenpeace, e aí achavam as táticas dele muito radicais, né? Muito arriscadas, né? Enfim, e aí com isso retiraram ele do movimento do Greenpeace, isso em 77. Mas para ele foi uma grande oportunidade. Ele viu a necessidade, a importância de preservação do oceano lá atrás, quando ninguém ainda estava falando, e ele implementou a Sea Shepherd como esse grande movimento de mudança, de um olhar mais de conservação mesmo para o oceano, que era um ponto cego, né? Quando a gente falava de ecologia, naquela época não era nem sustentabilidade, né? E de lá até cá, enfim, a Sea Shepherd ela começou a abrir suas portas em vários países do mundo. Aqui no Brasil ela foi implementada em 99, né? Então a gente está aqui já há mais de 20 anos. Enfim, aí a gente está com várias atividades no Brasil e no mundo focada na preservação do oceano e combate de todas as ameaças que estão acontecendo hoje nesse 70% de terra aí. Muito bacana. E eu acho que no Brasil, acho que ela começou a ganhar muita visibilidade quando teve o programa na TV, né? O Whale Wars, Defesa das Baleias, acho que chamava. Exatamente, aqui, né? Eu acho que isso foi o grande, pelo menos aqui no Brasil, né? O grande estopim pra galera começar a conhecer. No Brasil e no mundo, eu diria, viu? Até... mas a essência do que aconteceu no Whale Wars, na verdade, a Sea Shepherd sempre teve, né? O capitão Paul Watson, ele é um comunicador, não só um capitão, né? Muita gente não sabe. E ele percebeu essa importância de colocar uma luz nas problemáticas, né? Ele começou a fazer as suas grandes expedições, de buscar navios baleeiros e ele queria mostrar para o mundo, gente, está acontecendo a caça baleeira, isso aqui é legalizado, ninguém está sabendo, né? Então, colocar a câmera na frente dessas situações era algo que para a Sea Shepherd foi muito emblemático, né? E o Whale Wars, ele foi, na verdade, sucumbiu a ele, né? Ele foi, na verdade, um passo mais de amplificação do que a Sea Shepherd veio por muitas décadas antes disso, né? Para mostrar para o mundo o que estava acontecendo, né? Que a caça-baleeira, ainda mesmo com a proibição de caça-baleeira em 86, ela ainda acontecia de uma maneira ilegal pelas águas internacionais. E é uma coisa muito chocante, né? Você vê as imagens, é uma coisa que as pessoas não conseguem assimilar muito bem o que é, o que passa, né? E eu acho que o programa ajudou muito nisso, né? Poder conscientizar através dessas imagens, que é uma coisa forte, né? É chocante, né? A baleia, eu tenho um carinho de chamar as baleias de fofofauna, né? Tem a fauna marinha que todo mundo acha tem um encantamento natural, né? Você se apaixona por aquele animal, se identifica muito mais. E você vê uma baleia sendo morta por um arpão, é algo, enfim, que marca, né? E marcou ao vivo para o Paul Watson a grande transformação dele de dedicar a vida dele para o oceano foi quando ele viu uma baleia
com um arpão a ponto de morrer, olhando para ele e sabendo, né? O Paul Watson descrevia, eu sabia que aquela baleia sabia que eu estava ajudando ela. Ela poderia me dar uma rapada se ela quisesse, mas ela sabia que eu estava lá tentando protegê-la, né? E isso mudou a vida dele. E realmente é algo que marca muito, né? Você vê um animal desse, um cetáceo morrendo nas suas mãos. Posso falar até por experiência, é bem... E é um animal que acaba sendo totalmente indefeso, né? Eu acho que eu posso estar... Me corrigir se eu estiver falando besteira, mas acho que, inclusive, acho que é a baleia franca, que acho que ela leva esse nome porque ela não oferecia nenhuma resistência, né? Ela era totalmente amistosa com os pescadores, então ela se aproximava e era um alvo que eles saíam na certeza que eles iam buscar, garantia, né? Era garantia de pescar, né? O bicho. Aprendeu no podcast essa, hein? Tô ligado. E elas já estão, né, no hemisfério norte, principalmente, as baleias francas do hemisfério do norte estão quase sumindo e é bem triste, né, o que a gente fez com elas. Aqui no Brasil também, né, ainda bem que a gente tem a APA da baleia franca que as protege bem, né, mas elas também, né, como todas as baleias aqui, estão sentindo, né, não tem como, a interação humana está cada vez maior. Nath, você comentou aí que o propósito inicial foi do Capitão Paul Watson, né, foi justamente mostrar, né, para o mundo o que estava acontecendo. Acho que isso deve ter acontecido, com certeza, mas é engraçado que até hoje a gente ainda tem que mostrar muito isso, né? Poucas pessoas sabem, poucas pessoas enxergam e isso não aparece, né? Muito do que continua acontecendo por aí, né, cara? Sem dúvida, né? O oceano, assim, uma estratégia do Paul Watson é isso, né? De mostrar a câmera é a nossa arma, e a outra estratégia é a ação direta não violenta também, né? Era muito frustrante estar nas operações, ver essas baleias morrendo e não fazer nada, né? Então, existiam várias táticas de atrasar os baleiros e tudo mais, que isso também dá uma sensação para as pessoas de caraca, um voluntário aqui dentro desse navio, que é era um Zé Ninguém até entrar nesse navio, está fazendo algo pelo oceano, né? Então, esse movimento que foi criado, ele dá essa sensação de eu posso fazer algo, né? Não parece que está tão longe, né? Enfim, uma pessoa comum pode fazer a diferença. E acho que é isso que comoveu muito, né? Você agir com essas ações diretas não violentas e mostrar para o mundo que todo mundo pode fazer a sua parte. E eu acho que isso é uma coisa muito legal da Sea Shepherd, porque eu vejo essa interação das pessoas que elas se visualizam querendo fazer alguma coisa e colocando a mão na massa. Eu acho que todo mundo, a primeira coisa que vem na cabeça é querer estar em campo trabalhando e ajudando. Eu acho que é uma coisa bacana da Sea Shepherd, que comove muito nesse sentido, né, as pessoas. E por experiência própria, né? Eu conheci, obviamente, o documentário, conheci a Sea Shepherd, mas eu achei, gente, eu nunca vou poder entrar num navio desses e ser voluntária, imagina, né? Enfim, aí foi quando eu tive uma experiência de querer fazer voluntariado e nada me interessava, sabe? Ficar lavando o elefante, trabalhando em tempo budista, sei lá. E porque eu achava que era algo que não de fato estava resolvendo um problema, e a Sea Shepherd estava, né? Foi até quando um amigo meu falou, você sabia que você podia se inscrever? Eles chamam pessoas comuns. Eu falei, não, mas não sou marinheiro. Não, você não precisa ser marinheiro. Eu não sei, mas o que eu vou fazer lá? Não sei nada, não sei mídia, não sei nada. Vai, se inscreve. E eu alguma coisa vai ter pra fazer. E você viveu um tempo dentro do barco? Vivi um tempo dentro do barco, legal, como marinheira, aprendi tudo. Mas antes dessa história, conta um pouco pra gente sobre a sua história prévia. Antes de chegar nesse nível, exatamente. Você já era mergulhadora? Então, você é bióloga? Não sou, tem alguma coisa... comunicadora também. Eu tenho essa similaridade com o Paul. Na verdade, minha história, eu gosto de contar ela porque ela pode inspirar muita gente, no sentido de que muita gente pensa, né, que quem trabalha com ativismo, quem trabalha com conservação, é a galera que nasceu assim. Né? A galera, imagina, eu tenho agora 40 anos de idade, não vou fazer nada, não consigo fazer um impacto. Mentira, você consegue, né? A minha jornada, ela foi muito... eu sou do interior do país, eu quase não visitava o mar, né? Eu tinha uma distância muito longe do oceano. Da onde você é? Eu sou de Olímpia, interior de São Paulo, só que do lado norte, não do lado sul. Manda um abraço pra galera de Olímpia. Quase fartura. A galera de fartura tá em peso aqui em São Paulo. Pra mim, água era um parque de diversões que tem lá, famoso, Termas Laranjais. Era meu contato com água. E realmente, mergulho era algo muito distante pra mim. Até eu tinha... meu pai me colocou esse medo de mergulhar, porque ele sempre falava que era algo que é perigoso, enfim, eu criei essa aura de medo e fascínio pelo oceano, pelo distanciamento que eu tinha mesmo, essa coisa de você ter fascínio por algo que você não conhece. E aí, trabalhava com coisas convencionais em comunicação, né, trabalhando com estratégia para empresas e tudo mais, isso eu trabalhei aqui no Brasil, lá fora, né, fiquei morando 10 anos lá fora.
Entrei em crise quando eu estava trabalhando para a Shell. Trabalhei a maioria do meu tempo com projetos da Shell que se diziam sustentáveis, eu não sentia que era nada sustentável, e eu sempre tinha na minha jornada assim, esse desejo de fazer um impacto positivo para o planeta, mas realmente nunca conseguia. E aí foi quando eu resolvi apertar o breque. Não dá. Pedi demissão no meu trabalho, e a única coisa que eu coloquei na minha cabeça é: eu preciso fazer uma coisa que me dá medo e eu quero muito fazer. Mergulho. E aí a única coisa que eu fiz, né? Eu queria tirar um ano de sabático, programei um curso de mergulho. Boa. É isso. Aí incentivo para O quem tem resto medo não do planejei mergulho, nada. dá pra fazer o curso. Exatamente. Mas você fez aqui no Brasil o curso, não? Não, então eu tava lá fora, né? Então eu fui viajar, fiz na Indonésia. Pô, legal. Em Gili Islands. Ilhas de Gili, sei lá como chama. E aí, enfim, foram meus primeiros 10 dias de sabático, assim, né? E eu lembro... E logo de cara, como foi essa questão do seu medo com o mergulho? O curso? Adorou? Cara, foi incrível, assim, eu tava muito afim de aprender com todas as forças, sabe? Eu deixei o medo de lado, era um momento que eu tinha de deixar o meu medo de lado, meus questionamentos de lado, assim. E eu entrei muito bem na piscina, então me deu uma segurança. Claro, faz parte do curso, né? Exatamente. E lá tem, né, uma visibilidade incrível, é algo que dá uma segurança natural pra você, e as pessoas lá são ótimas, né? São pessoas... Enfim, a galera da Indonésia, eu fico asbacado. Os caras que davam aulas de mergulho pra mim, eles... Pra ir pro trabalho pra eles era nadar 40 minutos entre uma ilha e outra. Era um negócio surreal, sabe? Enfim, eles vivem na água, né? Não tem como. E eles ficavam mergulhando pra apontar a tartaruga pra você a 30, né, metros de distância. Era um negócio incrível. Enfim, e aí eu lembro direitinho meu primeiro mergulho, né? Eu entrei na água e tinha toda aquela vida rica, né? De tropical, muito animal que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Me apaixonei por polvos e tudo mais. E aí eu lembro uma tartaruga vindo na minha direção, uma tartaruga grande, assim, eu não reconhecia a tartaruga naquela época, eu acho que era verde. E eu chorava, assim, dentro da máscara, assim, eu chorava. Porque primeiro, né, a galera lá debaixo do mar não tava nem aí pra mim. Falei, também mais um, entra aí junto, né? Então não tinha essa coisa de animal correr por causa do ser humano ter medo, né, do ser humano lá. Todo mundo tá na mesma vibe. E, obviamente, né, eu estando na Indonésia, sabendo também, né, de já um pouco de como a gente tratava o oceano, se transbordava, né? Você saía da água e via aquela imundice, muito plástico, muita sujeira, né? Então eu nadando com raias manta e com coisas boiando, assim. E isso pra mim foi um choque, assim, um contraste que me marcou pra caramba, assim, o quanto que eles estão nem aí, nem sabem que aquele mergulhador, na verdade, tem a responsabilidade de todo esse estrago feito aqui no oceano pra eles, né? E de lá, sei lá, o oceano entrou na minha vida e nunca mais saiu, né? Que legal. E aí, vendo tudo isso, você quis ajudar, né? Você começou busquei a querer voluntariado, falei, perfeito, voluntariado no oceano, né? Vamos escrever, acho que eles não vão falar sim. Falaram sim, me mandaram pro México. Você pensou que tinha tanta gente melhor, mais capaz, né? Exatamente, não, enfim, aquelas coisas que tem que acontecer porque tem que acontecer, né? Não dá pra explicar. Legal. Isso é uma história legal para incentivar a galera também, né? Pra ver que todo mundo pode, né? Que é possível para todo mundo. Cada um tem o teu valor. Exatamente. Em determinada função que vai fazer, enfim, você consegue E é sempre impressionante, ajudar. é uma coisa que eu também achava, mas como que eu vou ajudar a conservação marinha? É impressionante o quanto que você trabalhar em comunicação ajuda, porque o que mais precisa, em conservação em geral, né, em as pessoas se conscientizarem que tem que tomar decisões conscientes para o planeta, é a galera se tocar. Né, que eles estão destruindo o oceano, que isso está acontecendo no oceano, que é algo que eles podem contribuir para responder, né? E comunicação, essa ponte é o que a gente mais precisa. E é o nosso dia a dia que impacta, na verdade, não é grandes ações, né? Os dois, né? A gente também não também. pode deixar de culpar o governo e tudo mais, e grandes empresas, sem dúvida. A gente acaba esperando alguma grande ação, tipo, algum país que vai revolucionar tudo. Exato. Mas nós somos cidadãos, né? Exatamente. E nós somos consumidores, então exatamente. É a gente que move o mundo. A gente consegue fazer isso, não é uma coisa grande, gigantesca, que vai mudar cada um dia. fazendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ir criando essa transformação, né? Mas é importante que chegue a mensagem, a coisa importante para as pessoas poderem se conscientizar, né? Eu acho que a minha galera hoje em dia vive muito no automático, ninguém mais pensa muito, ela só age, né? Só vive. Exato. E não tem noção das consequências de tudo que está em volta das atitudes, né? Exatamente. Eu queria até adicionar, né, que um ponto que eu falei para vocês antes de começar o podcast, que eu acho que é muito importante falar, a experiência do mergulho,
por exemplo, a gente tem outras experiências com o mar, né? A gente aprende na escola sobre baleia, sobre mar, a gente vai em aquário, a gente tem aquários em casa com peixes, né? A gente tem exposição a peixes, obviamente, né? As pessoas que consomem peixe. Isso não nos aprende sobre, assim, não de fato ensina o que é o oceano e o que está acontecendo nele, né? A experiência do mergulho, na minha opinião, experienciando muito isso, conhecendo muita gente que mudou a chavinha, ela é uma experiência que nos coloca numa posição totalmente subserviente no oceano, né? O oceano, quem está mandando lá são aqueles animais magníficos, é o tubarão, é o peixinho, é o plâncton, é o coral. Você não é nada lá. Aliás, se tirar teu respirador, você morre imediatamente, né? Enfim. E aí você tem essa sensação muito humilde, dessa coisa tão magnânima, tão alien, né? Mas que ao mesmo tempo é uma linha de vida. É da onde a tua vida veio, né? É onde o oxigênio que você respira vem. E te dá essa sensação, assim, de respeito mesmo. Como nenhum aquário vai dar. Eu sou, obviamente, totalmente contra zoológicos e aquários. Zoológicos e aquários nunca ensinaram sobre vida selvagem. E nunca vão ensinar. Porque eles são uma maneira de você objetificar um animal. O animal está lá para me entreter. No mar, o animal não está lá para te entreter. Eles estão fazendo lá o serviço deles. Então, nem aí para você. Acho que a melhor parte do mergulho é você conseguir ver a coisa acontecendo como ela acontece normal. E não interferir. Artificial. Não Exato. intervir. Exato. Eu acho que a vida no oceano é uma coisa tão incrível, né? E muitas vezes está muito distante da realidade da maior parte das pessoas, né? Porque você acaba não tendo esse contato próximo, como nós mergulhadores temos, né? Então, a gente consegue ter justamente isso que eu estava comentando, essa consciência e ser tocado por isso de outra forma, porque a gente está vivenciando tudo, né? Isso. Eu costumo, igual você falou, eu costumo brincar que a experiência da pessoa que gostaria de ser astronauta quando criança, que mais perto vai chegar se tornar um mergulhador, porque você está indo para um planeta, extraterrestre que não é teu, com vidas extraterrestres que você ganha um estão ali. Superpoder, gente. Exatamente. Você sobrevoa o lugar. É um negócio magnífico. É tão mais fácil, cara. A gente quer ir lá pra fora. Respira dentro da água. E com bichos que você só vê em filme, né? De ficção científica, umas coisas muito doidas. Então isso é muito legal. E conectar com esses animais tão diferentes que você, né? Exatamente. Eles te olham, o tubarão te olha, né? Eles estão curiosos. É algo muito fantástico. Essa é a melhor sensação Te julgam que tem. às vezes. Te julgam às vezes. Ou brincam com você, né? A foca vai lá. Exatamente. E falando sobre essa questão Ou a remora, né? Nossa da proteção, né, dos olhos com o viés da proteção do meio ambiente, os mergulhadores conseguem enxergar também as coisas ruins que estão acontecendo debaixo da água, né? Quando a gente vai para uma praia linda, maravilhosa, paradisíaca, né? Você chega lá naquela ilha, você vê aquela praia linda e o marzão bonito, mas você não vê nada do que está da linha da água para baixo, né? E os mergulhadores vêm, né? Então eu acho que os mergulhadores são peças chaves aí. Ver o que está lá no fundo, né? Exatamente, ver o que está no fundo, ver os animais, às vezes... pesca. Quantas vezes Exatamente. Aqueles bolsinhos de mergulho sempre vai cheio de plástico dentro, todo né? mergulho a gente volta. E ao longo dos anos, a mudança dos corais, o branqueamento dos corais, isso tudo a gente consegue perceber, né? Exatamente, é impressionante. Eu acho que eu não lembro de ter ouvido de um mergulhador algo do tipo, nossa, estou indo para algum lugar, esse lugar e está melhorando cada vez mais. Tá tão mais bonito agora. Não existe mais. Todo mundo está falando, é impressionante. Os corais estão sumindo, os animais não estão tão biodiversos, né? A reação é sempre oposta. E mesmo as pessoas que estão começando agora já tem essa sensação de, tipo, nossa, tá estranho, não tá? Tipo, percebe que não Que tá. não era o que eu imaginei, Exato, né? exato. Exatamente, com certeza. E isso muda. Quando a pessoa vê na frente, nossa. E o lance da comunicação que você estava falando, a comunicação da Sea Shepherd ela acaba sendo mais voltada para o público de mergulhadores ou para os não mergulhadores? Ou existe uma É importante um a gente foco furar a nisso ou bolha. não? A gente realmente quer pro público geral mesmo, né? A gente... Obviamente, né, a gente não tem essa quantidade de recursos em que a gente pode fazer grandes documentários toda hora, quem dera, se a gente pudesse. Mas como a gente consegue muito fazer, e o mergulho, ele é muito fundamental para isso, né? Porque como vocês falaram, o mergulhador está vendo coisas que as pessoas lá de fora não estão. É realmente ter essas imagens, essas capturas de imagens que são... ao mesmo tempo encantadoras e amedrontadoras, né? Se você vê a coleção de fotos e filmes que a Sea Shepherd já coletou, já fez, você mostra tanto vida quanto morte, né? Tanto biodiversidade, cor e beleza do oceano, quanto redes e animais mortos, enfiados, e tem que mostrar ambos, né? Acho que é isso que nos faz, né, apaixonar pelo que a gente tem que preservar e ficar indignado com o que está acontecendo, né?
E o mergulho é muito essencial para isso, né? É bem normal a gente ter mergulhadores sub em nossas operações exatamente para fazer essas capturas. Né? Legal. Mas vamos voltar naquela história que você estava chegando na embarcação lá do Sea Shepherd? Isso. Você estava falando sobre a sua vida e aí chegou um momento que você foi aí trabalhar embarcado. Assim, fui lá no México louca, né? Sem saber o que eu ia fazer. E eu sempre trabalhei de trás do computador, né? Essa é outra coisa também que as pessoas têm percepção. Não, mas eu não fiz nenhum trabalho manual. E que lugar do México? Você ficou em Yucatán ou lá do outro lado? Eu fiquei do lado da Barra Califórnia. Tá, legal. Top, né? Lindo eu lá, fui né? até para Mar do Cortez também. E também fui para Guadalupe, né? Nossa, cara, quando eu vi tubarão branco em Guadalupe, eu fiquei louco. Mas... E o Mar do Cortez é uma coisa incrível, né? A quantidade de vida, né? Muito. Eu já costumo falar que lá é o aquário do mundo. É um aquário. E é impressionante o que está acontecendo lá, é bem triste. Mas foi uma experiência em que eu cheguei num barco, né? Os embarcações da Sea Shepherd comumente são embarcações antigas, né? Eles fazem isso de propósito para... Os navios que são caríssimos, né, em que eles combatem, eles não vão querer combater um navio da Sea Shepherd, que a gente não tem nada a perder, né? Essa coisa de pode destruir porque é um navio de baixo valor, então também se ficar aprisionado, né? Assim, o gasto de manutenção, o governo é obrigado, né, a cuidar de um barco aprisionado e o gasto de manutenção é caríssimo, então isso é uma maneira uma das táticas inteligentes que a gente usou historicamente. E era esse barco de 1944, da época do Pearl Harbor, de guerra. Basicamente era um tijolo de metal que a gente tinha que reformar e preparar para as campanhas, né? E então me colocaram lá para desde, né, pintar a embarcação, tirar muita ferrugem naquela embarcação, reconstruir cabines, arrumar ar-condicionado, o que vocês imaginaram eu fiz, cortar batata no convés, né? Mas o que foi muito bacana é que, isso eu falo muito, né, com os voluntários da Sea Shepherd, assim, a Sea Shepherd, você vai mostrando o seu interesse, sua vontade, né, de querer fazer acontecer, de se doar, e isso está ajudando a operação, obviamente está alinhado com a missão e da operação, eles vão abrindo portas para você, né? Então, de lá eu já comecei a fazer mídia, que era algo que eu nem sabia fazer muito bem, mas fiz a mídia social da embarcação, né? Porque eu era comunicação, lidei bem um pouco nisso, mas fiquei fazendo foto, que era uma coisa que eu não sabia fazer. E aí de lá eu fiquei sabendo que um dos desejos do Paul Watson era preservar os golfinhos de rio, né? Porque tem um golfinho lá da China, do Baiji, que quase sumiu, quer dizer, que sumiu, né? E aí todos os golfinhos de rio agora estão em risco de extinção. E aqui na Amazônia, né, ele tinha uma paixão de preservar o boto cor-de-rosa, mas não sabia o que estava acontecendo, né, porque obviamente ele não sabia do contexto. Cara, mergulhei no assunto, usei o que eu sabia de estratégia de empresas para fazer estratégia de salvar um animal, né, e aí foi muito bacana, que eu fiz todo um plano de diagnóstico mesmo, apresentei, eles adoraram. Virou a campanha que está hoje aqui no Brasil de proteção dos botos da Amazônia, né? Então é algo que, obviamente, isso que carvou meu caminho a liderar a Sea Shepherd aqui no Brasil, mas é algo que começou lá, naquele mergulho, né? Foi muito legal. E depois que você começou na manutenção do barco, e aí você chegou a trabalhar nesse barco, a campanha no barco em operação? Então, de mídia eu fazia a campanha, né? Eu fui nessa campanha Divina Guadalupe, que era uma campanha focada na proteção das baleias de bico de Cuvier. São baleias bem elusivas, bem difíceis de ver, porque elas são os mamíferos que mergulham mais fundo. Eles mergulham até 3.000 metros de profundidade e ficam lá 2 horas, né? Mas como na Ilha de Guadalupe é uma ilha de berçário para elas, né? Elas cuidam dos filhotes lá, o mergulho ele é por menos tempo, coisa de meia hora eles vão para a superfície de novo. Então uma ilha uma das únicas ilhas, acho que tem uma em Nova Zelândia e essa no México, que se conhece ser as únicas ilhas que você pode entender melhor esse animal, que quase não se sabe sobre ele. E foi incrível, porque você vê uma baleia, né, de, sei lá, 6 metros do teu lado, assim, e a gente ficava nos pangazinhos, né, uns barquinhos de, sei lá, 5 metros. E ela do teu lado, o tubarão branco de 4, 5 metros do teu lado, e eu lá com o GoPro debaixo d'água. Enfim... Sem medo, o que foi legal é que foi sem medo, assim, a galera me deu muita confiança de que esses animais não estão lá pra, né, porque o tubarão tem toda essa narrativa errada sobre tubarão, né, que a gente pode até falar um pouquinho sobre, mas tava muito calma, porque o tubarão branco também não tá me dando nenhuma ameaça lá. E você ficou quanto tempo morando nessa operação? Uns 5 meses, por aí, 5, 6 meses. Aí a pandemia aconteceu, né. Eu ia perguntar quando foi isso, mais ou menos, então foi logo a pandemia 2020, aconteceu, mais ou menos. Eu não voltei para Londres, que é onde eu morava, voltei para São Paulo, né, porque todo mundo quer ficar perto da família numa crise dessas.
Mas foi ótimo, porque aí o que fez foi o momento certo, né? Porque quando a Sea Shepherd Brasil estava se reestruturando, e aí eu vim aqui e ajudei a Carol Castro, que era a presidente na época, nessa reestruturação, e foi muito bacana. Ela me deu total confiança, né? Uma pessoa excelente, teve 20 anos de experiência na Sea Shepherd também, então eu aprendi muito com ela. E a gente junta foi construindo aí com outros também, né, da Sea Shepherd, a Mara Oliveira, que está aí já faz 20 anos na Sea Shepherd também, A Mara até hoje. É figura rara aqui, né, no Brasil. Na Sea Shepherds aí. Ela a gente fala que ela é a voluntária mais veterana. Aí. Ela não é mais voluntária, né? Ela tá agora liderando um dos projetos nossos, mas a Mara é... E você falou papel de das parede campanhas, né? Que a Sea Shepherd faz, as campanhas, e existem várias acontecendo em vários locais no mundo inteiro. Sim, é isso. sim. E... a Sea Shepherd, ela não é uma hierarquia, né? A gente não tem uma sede. Ela, na verdade, é até um modelo que o Paul Watson fez questão de ter, que são entidades independentes que entendem os desafios do seu próprio local, né? Tem a missão e os valores que ele estabeleceu originalmente e executa na sua região, né? Então essa é diferente também, né? O que é necessário numa região pode ser completamente diferente da outra. Exatamente, e a gente age dessas diversas maneiras, né? Tem lugares que a gente faz parcerias com o governo, tem lugares que a gente bate de frente do governo. Aqui no Brasil a gente faz os dois. E quais são as principais campanhas da Sea Shepherd aqui no Brasil? A gente tem no Brasil 5 campanhas hoje ativas, né? Essa do Boto é uma que eu citei, em que a gente faz uma operação 2 vezes ao ano. A gente percorre mais de 1.000 quilômetros de rio na Amazônia, identificando todas as ameaças para esses animais, mas também entendendo a saúde populacional deles. Também fizemos, já junto com essa campanha, apoio à fiscalização, né, apreensão de Só para contexto, né, o maior desafio que hoje tem o boto da Amazônia é se mata esse boto para usar como isca na pesca de um peixe chamado piracatinga. Essa pesca é ilegal, esse peixe é horroroso para ser consumido, nem deveria existir essa pesca, e obviamente muito boto morreu, e jacaré também. Mas eles pescam isso por quê? É alguma coisa relacionada a alguma parte do peixe específica? Muito parecido com a história até do México e da vaquita. A Colômbia tinha um peixe bagre chamado capaz, que foi sobrepescado, muito difícil de achar agora, e a piracatinga, que lá chama mota, foi um ótimo substituto. Só que as pessoas que compram, acho que estão comprando o peixe original, que chama capaz. E aí surgiu esse grande mercado no começo do século. Mas por consumo da carne dele mesmo. Consumo da carne do peixe. É um peixe muito fácil de achar, né? Um peixe, eles chamam lá de urubu d'água. É um peixe necrófago, como o resto de carcaça na Amazônia. Por isso que eles gostam muito da carne de boto. Enfim, mas isso... Por causa da diminuição dos botos, em consequência disso, surgiu uma moratória em 2015 para proibir. A moratória vai acabar agora em julho. Dos focos que a gente está tendo agora nesse mês a gente forçar essa moratória a ser permanente, né? É uma das nossas metas. Bom, essa é uma campanha. Aí a gente tem campanha também de preservação dos tubarões, a campanha Cação é Tubarão, tô com a camiseta dela. Uma delas. O Brasil ele é uma peça fundamental na preservação dos tubarões no mundo, né? Nós somos os maiores consumidores de tubarão, porque a gente consome com o nome de cação. E cação, o brasileiro comumente acha que é uma espécie específica. Alguns acham que é uma espécie específica de tubarão, mas na verdade pode ser qualquer espécie de tubarão ou raia. Né? E o Brasil, ele acaba recebendo muito. Mais ou menos metade do tubarão que o brasileiro consome vem de fora. E a pesca, né, desse animal que entra no Brasil, normalmente é uma pesca predatória, em alto mar, para o uso da barbatana, como sopa de barbatana em áreas que isso é uma iguaria, né, como China, como Ásia no geral, ou, por exemplo, o uso do seu óleo, né, o óleo de fígado de tubarão é muito usado no mercado, na indústria de cosméticos, para vacina. A gente já tem substituto, só que ainda não é tão disseminado, infelizmente. Então, e além do tubarão ser um dos maiores espécies que sofrem com bycatch, né? Bycatch é a pesca não alvo. Né? Sim, tudo que vem junto no... Exatamente, ele vem junto muito na pesca de arrasto, na pesca de espinhel, então é muito comum você ter tubarão, cerco também, tubarão na pesca que não é alvo, e aí obviamente os pescadores aproveitam disso para virar algo comercial, né? E aí mandam para os países que ainda consomem tubarão, o Brasil sendo o maior deles, né? Então, o Cação é Tubarão, ele vem com essa resposta, né? Primeiro mostrar para o brasileiro o que eles estão colocando na mesa. Tubarão, pode ser de qualquer lugar do mundo, você pode estar, na verdade, contribuindo para um mercado destruidor, mostrando a importância do tubarão, né?
por que o tubarão é importante para o ecossistema do oceano, que muita gente não necessariamente sabe, acho que eles são, né, é predador, é perigoso, vão matar. Mas eles têm uma função fundamental de ser doutores do mar, de deixar, né, o ecossistema sempre muito saudável e equilibrado. Se você tira o tubarão, colapsa tudo. E também a problemática do fato de que o tubarão é um predador de topo, significa que ele é muito contaminante. Né? Altas concentrações de metais pesados, mercúrio, cádmio e arsênico, que as pessoas não sabem. Né? Então a gente faz trabalho de conscientização, trabalho de convencer lugares públicos a não vender cação em suas merendas. Né? A gente já conseguiu, a cidade de São Paulo, proibir a compra de cação para ambientes públicos. Cidade de Santos implementou uma proibição de cação em todos os ambientes públicos da cidade. E a gente está fazendo esse trabalho, né, de formiguinha com a campanha. A terceira campanha chama Defensores de Tubarões. A gente adora tubarão, como vocês podem ver, mas essa é uma campanha focada em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um dos poucos, raríssimos lugares no Brasil em que você tem uma experiência muito fácil com tubarões, né? De você mergulhar com tubarões. Você não precisa nem ser mergulhador, né? Você tá na praia e você consegue ver o tubarão nas ondas, no snorkel, ou mesmo pela enseada dos tubarões, você vê lá, né? Eles de cima. E Noronha eu vejo assim muito, né, fazendo essa campanha como um agente transformador da percepção que a gente tem sobre tubarões. Ele muda a narrativa dos tubarões, né? Você vê que eles, né, os tubarões que mais se encontram lá, o lixa, o limão, não provê nenhum risco, né? E os tubarões que a gente sabe que teve histórias, né, de acidentes fatais são tubarões que a gente sempre deve ter falado aqui algumas vezes, né? Outras pessoas falaram. Tubarão mata menos de 10, 15 pessoas por ano, né? Eu adoro estatística que fala máquina de venda de salgadinhos mata mais gente do que tubarão. Exato. Essas estatísticas são muito boas. O coco afogado no banheiro. Exatamente, mata mais que tubarão. E a gente está matando 100 milhões de tubarões por ano, né? Então a coisa muda de figura. Então a importância de entender que são pouquíssimas espécies que podem prover algum risco, né? No caso de Fernando de Noronha, o tigre já teve algum histórico em relação a isso, nunca, né, não fatal, mas teve. Mas ao mesmo tempo ver que tem como você coexistir com os tubarões de uma maneira muito respeitosa e que os dois estão tudo muito bem. Sim. É muito fácil, é só educação, né? É muita educação e respeito, né, na hora do mergulho. E são dicas que você tem que ter, né? A água tá turva, não entra. Tá de manhãzinha ou à noitinha que você perde a visibilidade, ele também perde a visibilidade, não entra. Áreas, né, de consumo do tubarão, não vai mergulhar no meio do cardume, enfim, coisas básicas. E mesmo assim, se você vê um tubarão, também não quer dizer que ele vai te atacar, né? A gente sabe, o povo do mergulho muito experiente sabe que dá tranquilamente para você, né, mudar a posição do tubarão e ele não tá nem aí para você. Então, enfim, a campanha ela foca muito nessa mudança de narrativa como uma resposta de uma consideração que estava sendo dada lá em Fernando de Noronha de provocar abate de tubarão como uma maneira de proteger o ser humano, né? E a gente, pelo contrário, a gente na verdade quer que aquela área, expandir aquela área de proteção e ser uma área de santuário mesmo de tubarões. Essa é a meta da campanha. Aí a gente tem a campanha de plástico, chamam das Nimpas. Essa é uma campanha que tem algumas vertentes, mutirões, obviamente, é muito forte, temos muitos voluntários aí no Brasil todo fazendo essas campanhas. A gente também tem um ônibus, que é onde a Mara Oliveira, que a gente citou aqui, ela está capitaneando esse ônibus, que ele é o maior estudo sobre perfil do plástico nas praias do Brasil, do Chuí ao Oiapoque. A gente está lá em Jericoacoara, agora lá no Ceará. Já fizemos uma... Mas como o ônibus vai passando pelas praias e a galera vai... Exatamente, a gente faz uma limpeza científica, né? Junto com a USP, né? Ela é patrocinada pela Odontoprev, eles que estão financiando esse projeto. E a ideia é a limpeza poder falar com convicção mesmo, olha, são esses os itens mais encontrados nessa quantidade. Microplástico a gente também está lendo, né? Qual é a quantidade de microplástico, de tipos de microplástico. Em 300 praias do país no total, né? Que é o maior estudo de perfil de plástico no mundo. E onde que o ônibus está agora? Hoje? Ele está saindo de Jericoacoara hoje. Então tá mais... Tá cruzando quase, tá finalizando o Ceará.
E aí a gente vai até o Amapá. Nossa meta é realmente... Talvez o Oiapoque. O Oiapoque eu não sei se a gente consegue, mas Amapá com certeza. E vai até o final do ano ainda? Qual é Até agosto a gente acha que termina, né? A gente começou em abril do ano passado. É bem longo o estudo, né? E tem voluntários lá morando a bordo do ônibus. O ônibus é um navio sobre rodas mesmo, né? A gente tem pessoas em cabines. Nosso cozinheiro vegano, né? Todas as operações da Sea Shepherd são veganas. A gente tem um mídia capturando tudo para revelar para o mundo o que está acontecendo. A própria Mara, 2 biólogos e o motorista. Que legal. Muito bacana. E como parte dessa campanha, a gente também faz um trabalho de gestão, de conteúdo mesmo para prefeituras disseminar informação de gestão de resíduos, mas também soluções de gestão de resíduos autônomas para as prefeituras, né? A gente está no momento crucial de, até o fim do ano que vem, as prefeituras do Brasil têm que ter soluções de gestão de resíduos, só que ninguém sabe o que faz, então a gente está tentando achar uma maneira fácil e autônoma de as prefeituras resolverem seus problemas com resíduos, né? Porque a gente sabe que independente de onde você está no Brasil, o resíduo vai cair no mar, né? A gente tem o Brasil é um país muito hídrico, então a gente tem essa responsabilidade direta aí de lidar com o resíduo para resolver o problema do mar. E por último a gente tem a campanha Borrifos, né? Que é uma campanha que começou em Ilhabela. Ela foca muito em evitar as ameaças da interatividade humana com as baleias, né? Então a gente fez trabalhos, por exemplo, de puxar mais cursos de dizimale, né? Os cursos de dizimale aqui no Brasil são dizimale de baleias, né? Eles são muito técnicos, eles são muito elaborados, tem que seguir normas da NOAA lá nos Estados Unidos e o ICMBio que faz esses cursos aqui, mas geralmente não tem como, né? Não tem estrutura para fazer isso. Então a gente puxa os cursos, puxa também pessoas físicas para treinar, porque normalmente eles faziam treinamento somente para as pessoas que trabalhavam com órgãos públicos, e a gente faz questão de pensar em empresas de mergulho, por exemplo, né? Que tem embarcações prontas, gente capacitadas, e na hora de uma baleia estar emalhada, eles têm que saber o que fazer. Então isso é uma coisa que a gente também está puxando muito com essa campanha. E retiradas de rede, né? Essas coisas que a gente sabe que são ameaças diretas a esses cetáceos. Deixa eu te fazer uma pergunta que você comentou sobre o bycatching, que há um tempo atrás eu vi, com certeza você vai ter uma informação muito mais assertiva que a minha, sobre o percentual eu acho que era na pesca de arrasto na pesca de camarão, que a cada 10 toneladas de pesca, só uma era do animal. 10 para 1 é conservador até, às vezes até chega a 20 para 1, dependendo do país. Caramba, e eu fiquei impressionado com isso, imagina, cara, o cara pegar 1 tonelada de camarão, 10 de outras coisas, né? 10 de outras coisas, 18 de outras coisas, dos bichos que não tem nada a ver com a história, que às vezes acabam morrendo no processo, não tem valor comercial e... esse é o grande... E é uma coisa impressionante, para as pessoas terem a dimensão do estrago que faz o consumo de determinadas coisas. Essa é uma perspectiva boa que você trouxe para a mesa, que é o seguinte, né? Eu falo muito isso em palestra. Gente, uma pesca de arrasto é exatamente alguém chegar na floresta amazônica com uma grande rede de 1 quilômetro, destruir toda a floresta, deixar cair todas as árvores, pegar todos os animais, todo mundo, né? Para pescar onça, para caçar onça. E assim, a gente não coloca muito isso na cabeça, mas o peixe, ele é um animal selvagem, como uma onça. Você matar um atum é que nem você matar um leopardo na floresta. Sim. Ela tem a sua responsabilidade, o peixe tem a sua função vital, sua responsabilidade, e você está afetando o ecossistema, tirando eles nessa quantidade avassaladora e sem cuidado nenhum, né, com as outras espécies que vão junto, e a flora, né, e também o ecossistema. O arrasto de fundo, ele tem roldanas de metal que vai raspando todo o leito do mar. Assim, a gente fala muito e tem que falar, né, do desflorestamento que acontece na Amazônia, mas o desflorestamento que acontece nos leitos de mar são, assim, quantidades exponenciais em comparação a... Se você fizer uma medida, vocês devem ter isso, medidas em termos de área... Eu não tenho o número de cabeça, mas é mais de 10 vezes. Que o desmatamento sem dúvida. Do que está em terra firme, né? Sem dúvida, você pode perceber isso até por satélite. Já tem estudos de satélite das destruições das pescas de arrasto e... É exponencial. E isso é por desinformação. A pessoa não tem noção que aquele consumo dela causa tanto estrago, né? Pois é. O peixe tão pequenininho, quanto menor o peixe, menor a rede, mais aí. Exatamente, tem o problema da rede com malhas menores, né? E a falta de rastreabilidade, né? Assim, eu sou vegana, né? Eu também sou contra a pecuária, mas quando você compra quando você compra uma carne de vaca, você sabe exatamente da fazenda que ela tá vindo, sabe exatamente quando ela nasceu, quando ela morreu, quanto que ela vale.
Com peixe não, você está comprando peixe na tua, no teu supermercado aqui em São Paulo, é mais barato você trazer um peixe da China do que você trazer um peixe do litoral do Brasil. Então você não sabe a procedência. O Brasil, por exemplo, não obriga que na importação você identifique a espécie do peixe. Há somente 3 espécies que você é obrigado, né? O salmão, o bacalhau, 2 espécies, salmão e bacalhau. O resto você pode entrar com cação, nome cação, entrou. Nome tilápia, entrou. Qualquer nome, entra. Né? Então, assim, o controle de quem que é a espécie, se ela está em risco de extinção, né? Cação, por exemplo, tubarão, a gente tem mais de 500 espécies de tubarão. Sim. Você nem sabe se é uma espécie em risco de extinção ou não. Aqui no Brasil, 40% das espécies de tubarão estão em risco de extinção. Você pode estar comendo uma espécie em risco de extinção sem saber. E você não sabe de onde que vem, né? Por mais que está lá feito na Espanha, processado na Espanha, pode ter sido pego lá no meio da China, lá no meio do Pacífico. Ou pode ter sido pego no Brasil, levado para a Espanha e voltou para o Brasil. Então, assim, zero rastreabilidade. E a fiscalização é muito complicada, né? Da pesca, de tudo, de como é feito, né? Porque, cara, é muito vasto o oceano. E para você ter um controle disso é uma coisa... Por isso que a Sea Shepherd ficou famosa com aquele programa lá, que a gente via parecia que era o único fiscal, a única pessoa que chegava lá. Exato, a característica dos defensores de baleias era exatamente isso. O Japão, ele fazia parte da Comissão Internacional Baleeira na época, e quando você faz parte da comissão, você não pode pescar, você não pode caçar baleias, né? É uma obrigatoriedade. A única coisa que você pode fazer é caçar para pesquisa. E aí eles faziam pra pesquisa. Sim, era todos os barcos. Uma quantidade absurda de baleias. Era tudo de... Ninguém via. Pesquisa do que, né? Então a gente foi lá mostrar que na verdade a quantidade era avassaladora, os cortes eram cortes para venda, e enfim. E isso expôs para o mundo, né? Hoje já iam os navios fábrica, né? Que eles já iam processando no caminho tudo, né? Pra chegar já tudo... E navio de transporte, né? Os navios que são transshipment, que eles chamam, né? Eles vão lá, esvaziam o teu navio de pesca e você continua. Aliás, isso é muito comum na pesca industrial, né? Existem navios de pesca industrial que ficam anos, mais de um ano, operando. E aí os navios de transporte vão lá, pegam, esvaziam. E isso é é um grande... desafio da pesca ilegal, porque aquele navio que está pescando pode ter sido ilegal. Se o navio de transporte não limpou, né? É uma lavanderia de pesca ilegal. A pesca ilegal hoje no mundo, 1/5 do peixe que o mundo come é ilegal. E é porque é muito fácil ser ilegal no oceano, infelizmente é muito fácil. E hoje tem até uns estudos super legais, que tá ficando um pouquinho mais fácil, eu acho, que é de você começar a identificar por espécie, análise genética, o que tá lá naquela bandejinha. Então eles pegam aquele peixe que você tá achando que é uma coisa e aí vai ver, tem mistura com tubarão, tem carne de tartaruga, tem carne de raio, um monte de espécie que tá super em extinção, que seria legal também a pesca. E tá lá bonitinho, sendo vendida no restaurante, no supermercado. E não cai, que você acha que moqueca de peixe, pode ser qualquer coisa. Exato. Né? Peixe. Casquinha de siri, que é tartaruga, tubarão. Cani, gente. Cani é salsicha de mar. Só tem porcaria lá dentro. Péssimo. Quando você vê o que você come... Caraca, processam tudo, faz um bolo de coisa. Tenso, né? Por isso que tem que ser falado isso, né? A gente tem que trazer. Tem que ser falado, né? A gente tem que questionar mais. O fenômeno, né? Eu falo assim, no Brasil, a gente teve o fenômeno do sushi, não muito lá pra trás, né? Foi o quê? 30 anos atrás? Eu lembro uma vida sem sushi, não era muito longe. E a gente criou essa coisa de você ir no sushi rodízio, né, cara? Comer peixe cru a uma quantidade avassaladora. Nunca no Japão isso teve. O japonês deve ver aquilo assustado, porque quando você vai no Japão comer sushi é tipo 5 negocinhos, 7. A gente vai lá, é uma refeição de 1h30. E a quantidade, assim, de salmão importado por causa disso é fenomenal. E sushi de salmão é uma coisa que não é inventada pelo japonês. É uma coisa recente. Foi inventada, na verdade, pelos noruegueses, quando eles começaram a produzir salmão de aquicultura. E eles fizeram isso virar modinha no Japão e pegar no mundo inteiro. E funcionou. Agora a Noruega é a maior produtora de salmão do mundo, né? E o Chile, segundo maior, destruindo aí um monte de ecossistemas, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, da gente assumir, não, mas é cultural, né? As pessoas tem que saber que a origem às vezes não é muito cultural, não, e não é muito, né? Enfim, a gente não depende disso para viver. Aliás, tem várias culturas que não dependem de peixe para viver. Só porque é cultural também, acho que não quer dizer que a gente tem que seguir, né? Pois é. E o consumo desregrado que tem acontecido, né? Porque é uma coisa que a gente precisa começar a colocar a mão na consciência, né? E tentar fazer de uma forma um pouquinho mais sustentável, consciente, né, cara? É isso mesmo, Tudo com
quando você bota consciência, é exatamente isso, saber mais, né? Informar e acho que essa é a Nath, temos então as 5 campanhas ativas aqui no Brasil, né? E, pô, devem estar rolando, né? Cada uma com a sua velocidade, com a sua... Mas ainda é pouco, né? Ainda assim, imagino que você ainda como a organizadora, você deve ficar, né, por cima de todas aí, deve ficar preocupada. Dava pra fazer, né, muito cara? Mais, dava sim, né? Sempre, né? E Nath, e pra você, qual, na sua visão, qual seria o maior desafio enfrentado na proteção dos oceanos? O que você... A Boa inércia pergunta, das difícil, pessoas. né? Eu acho que é a inércia das pessoas? A falta de interesse sobre esse assunto. Eu chamo o oceano de maioria minoria do ambientalismo. É que nem as mulheres para social. Né? É o mais 70% do mundo, é a maior biodiversidade, é quem fornece mais de 50%, se não 70% do oxigênio que a gente respira, é quem está absorvendo 1/4 de gás carbônico que a gente está emitindo na atmosfera, 90% do calor, a gente fala muito, né? Aquecimento global, mudança climática, o oceano está segurando a barra, 90% é absorvido e está matando vários ecossistemas de corais e mais. E a gente trata o oceano como o nosso quintal, né? Joga lá no oceano. Tô aqui produzindo na minha indústria, na minha agricultura, na minha residência, joga lá no oceano, né? Ele é nosso quintal. A gente construiu a sociedade de costas para o oceano e ele é essa peça fundamental para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Ainda acaba sendo uma coisa muito distante para as pessoas, né? A pessoa olha para o oceano, é uma coisa tipo... esse é o problema, né? Não pode ser. Dissolve e some, né? Jogar no lixo. Acho que jogar no lixo some. No oceano também. Joga no oceano e some. É igual da descarga, né? Da descarga vai embora, tá tudo resolvido, ninguém mais vê. E o que a gente encontra de cotonete que se joga na descarga é incrível. Né? E a descarga vai parar no mar, né? Claro. Exatamente. O sistema de saneamento no Brasil é bem precário, a gente sabe, né? Ainda tem uma boa jornada pela frente, então muito vai pro mar. E vamos falar dos mergulhadores brasileiros aqui. Claro. Como que a turma pode ajudar, cara? Sea Shepherd aí? Então, a gente tem, né, voluntários mergulhadores que chegam por causa do mergulho. Aliás, a gente, né, eu até estava citando para vocês um pouquinho antes a sinergia, né, entre mergulho e Sea Shepherd é muito forte. A gente fez uma pesquisa aí com um parceiro nosso que fez pro bono uma pesquisa social. A galera que gosta da Sea Shepherd tem 6 vezes mais chance de ser mergulhador do que uma pessoa comum. E é o público mais alto, né, mais engajado com a Sea Shepherd. Então a gente vê essa sinergia. Acho que muito por isso que a gente está falando aqui, né, esse desejo de conservação que você tem pela experiência de mergulho. E a gente tem, né, atividades, queria fazer muito mais, como você falou, mas as atividades que a gente tem hoje é quando a gente consegue aí reunir a galera e parceiros, fazer limpezas de fundo de mar com mergulho, né, porque a gente sabe que na praia dá para se tirar, principalmente em centros urbanos, né, tem limpezas públicas, mas no fundo de mar ninguém está tirando nada, né, então o seu trabalho de mergulho para retirada de resíduos, principalmente áreas bem sujas, de pier e tudo mais, que é onde a gente gosta bem de focar, é algo que faz um impacto muito bacana, muito importante, né? Retirada de redes de pesca, principalmente fantasmas, né? Que a gente sabe que elas foram feitas para matar e se elas foram perdidas, né, numa atividade de pesca, elas vão ficar matando anos a fio. Então, o mergulho é muito útil para isso. A gente tem envolvido mergulhadores também para mergulhadores aí que, né, tem essa pegada também de mídia para fazer a captura de imagens em câmera, para ajudar a mostrar para o mundo o que a gente está vendo, né? Então, já tivemos mergulhadores de mergulho, por exemplo, lá na Expedição do Boto para mostrar dentro do rio. A gente teve recentemente uma operação que a gente fez em conjunto com o IBAMA também de explicar as marambaias, né, que é uma técnica ilegal para se pescar lagosta lá no Nordeste, em que você usa tambores contaminados de elementos químicos, né? E os mergulhadores vão lá, filmam e a gente também retirou as marambaias. Então, assim, existem algumas maneiras aí dos mergulhadores ajudarem. Certamente tem muita sinergia e nosso desejo é ter cada vez mais oportunidades mesmo para atividades de mergulho serem fundamentais para ajudar o oceano aí com esse Sea Shepherd. E para a galera que tá assistindo o podcast, para conhecer um pouquinho mais da Sea Shepherd, como é que eles fazem? Quais são os principais
meios de comunicação hoje para eles conseguirem acompanhar tudo que acontece, para eles poderem ajudar, de que forma eles conseguem ajudar? Boa. A gente tem uma mídia social bem presente, né? A gente está no Instagram, postando quase todo dia informações sobre o oceano, sobre as nossas missões, as nossas campanhas, como voluntariar, a gente explica lá muito bem no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, um pouquinho de YouTube, mas a gente não faz tanto vídeo quanto a gente queria. Depois a gente deixa no link da descrição do Boa. vídeo todas as... Mas se você vídeos. quiser entrar no nosso site, ou shepper.org.br, mas muita gente não sabe escrever esse Shepper, né? A gente erra na hora de escrever, é justo, né? Você pode entrar pelo oceano.org.br, também vai cair no mesmo site. A gente tem uma loja lá, né? Maneira de ajudar. A gente tem loja da Sea Shepherd, muita gente gosta de vestir a causa, né? Então a gente tem a nossa loja virtual, voluntariado. E faz sucesso. As camisetas da Shepherd fazem muito sucesso. Eu sei, a gente tem uma camiseta especial para mergulhadores, né? Que é a logo algumas. Johnny Diver. Com a máscara. Com a máscara de Bem mergulhador, massa. exatamente. Tá lá, tá pra venda. A gente, inclusive, chegou uma remessa recentemente dessa camiseta. Voluntariado, óbvio, é muita ajuda, né? Em todas as operações da Sea Shepherd, a gente faz questão de ter presença forte de voluntariado. Uma coisa que a gente já aprendeu e sabe quando a gente faz um trabalho por paixão, é impressionante o quanto que a gente faz com muito mais afinco e mais resultado. Então, nossos voluntários, eles são essenciais e são excepcionais para as nossas campanhas. E voluntário em todas as áreas, né? Todas as Desde áreas. Direito, publicidade, Exato, biologia. Então, exato. é legal Isso é importante saber falar, né? que o que você faz sempre vai ter Qualquer pessoa. Ajuda, né? pouquinho da tua energia ali que vai ser A gente sempre benéfico. fala, olha, é um laboratório. Se você é tipo um coder que gosta de design, mas sua empresa não reconhece, vai lá e faz design com a gente, né? Ou se você é por exemplo, a gente tem uma advogada por direitos animais que foi uma chefe de cozinha na nossa operação, né? Ela gosta muito de cozinhar cozinha vegana, já teve uma experiência com restaurantes. Então tem essa diversidade aí de talentos que a gente sempre pode trazer para dentro. Obviamente, sempre alinhado com as nossas missões, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas, porque não dá para fazer tudo, né? A gente tem limitação de recursos, que aí vem para meu próximo ponto, né? Voluntariado ajuda muito, mas com certeza doações, principalmente doações mensais, ajudam muito, né? A Sea Shepherd, aqui no Brasil, a gente não ganha arrecadação do lado de fora, a gente tem Sea Shepherd lá fora nos bancando. Tudo que a gente faz é com arrecadação local, então é essencial ter doadores aí, pessoas físicas fazendo doações mensais pra gente, é o que mais nos garante aí planejar a longo prazo. A gente faz muitas parcerias com empresas também, como doação também constante. A gente tem um programa de empresa amiga da Sea Shepherd, né, que fazem essas doações constantes também para nos ajudar, ou financiam projetos, né, como é o caso da Odontoprev e Ônibus Ondas Limpas. E falar sobre, né? Eu acho que é outra maneira de ajudar é certamente falar sobre essas problemáticas do oceano, falar sobre esse Shepherd, espalhar a voz, isso dá mais voz para o oceano que a gente mais tem que fazer. E é sempre importante colocar esse assunto na mesa, né? Sempre tá conversando, entendendo, sabendo que você pode fazer um pouquinho mais no teu dia a dia. Exato. E tem um festival de sustentabilidade, isso e aquilo, eu sempre falo, né? Puxa esse Shepherd para dentro, porque é impressionante. Fala de sustentabilidade, é a Amazônia, é floresta, é isso, é vegetais. Não está se falando de oceano e precisa, né? Então, se a gente tiver oportunidades aí de trazer essa Shepherd para ambientes que não está se deparando no oceano, também a gente está super aberto a ouvir. E essas campanhas, vocês já conseguiram... Essas coisas demoram, né? Os processos para melhoria demoram. A gente colhe depois de muito tempo. Sim. Mas vocês já conseguiram ter alguma ação positiva das campanhas? Alguma coisa que vocês viram, tipo, nossa, nosso trabalho realmente fez a diferença já? Ou ainda vocês estão... Sim, a gente teve, por exemplo, a Cação a Tubarão é uma que me enche de orgulho, porque ela é uma... O Lawrence Waba, né, que é um dos nossos embaixadores, ele falou pra mim, assim, cara, a gente tá falando que cação a tubarão faz muito tempo, né, mas o que a Sea Shepherd fez de diferente é tocar nesse ponto de faz mal pra você, faz mal pro seu filho, é uma merenda escolar, né, porque é impressionante, as pessoas quando o problema é do outro, não tô nem aí, mas quando o problema é meu, aí eu resolvo, né. Sim. E a gente começou a campanha Cação a Tubarão fazendo uma pesquisa social, com esses mesmos parceiros independentes de pesquisa, eles mostraram que 70% do brasileiro não sabia que cação é tubarão. E a gente faz essa pesquisa todo ano. E hoje a gente já está com 51% só, né? Ainda metade da população, mas diminuiu bastante as pessoas que não sabem. E a gente já viu um indicativo disso na importação de tubarão no Brasil, que diminuiu. Então, assim, a gente, como uma peça-chave aí para a preservação do tubarão, a gente diminuiu a entrada de tubarão. Óbvio que não dá para a gente diretamente correlacionar, mas é um indicativo indireto, certamente.
A gente também teve, né, o sucesso da proibição da merenda escolar em São Paulo e Santos. A gente conseguiu expandir a moratória da Piracatinga para proteção do boto já há 2 anos. Então a gente tem algumas vitórias aí fantásticas para comemorar, certamente. Isso a gente quer mais. também, né? A gente também quer mais. Ah, com certeza. Eu acho que e o que mais eu acho que gera de impacto positivo é você ver, por exemplo, pessoas que nunca falaram sobre o assunto do oceano começarem a falar, né? Enfim, celebridades que estão abordando o tema, noticiário falando cada vez mais sobre o oceano. Isso é muito importante, porque isso reverbera, né? Empresas querendo achar soluções em combate ao plástico, é isso que a gente quer mais ver. E uma coisa legal desse é porque já teve vários famosos celebridades, né, apoiando e fazendo parte da causa, né? Isso historicamente, mundialmente, né? Sim, Pamela Anderson, a Brigitte Bardot, que no Brasil também a gente tem alguns aí super apaixonados pela causa, né? E no Brasil vem crescendo bastante, assim, né? A atuação da Sea Shepherd, né? Teve uma época que ia ter passou um dos navios, passou por aqui, não foi? Ocean Warrior. O ano passado, não? Ano passado? Ano passado, exatamente. Foi uma hora, assim, todo mundo queria visitar, né? Rolou Exatamente, é uma experiência. A gente colocou 2 voluntários nossos lá, enfim, para experienciar o dia a dia a bordo. A gente tá, né, e foi muito dessa reestruturação, né? Essa Shepherd, ela foi ativa, né, muito, mas ela era muito ativa em cursos, palestras, faziam ofícios e protestos e denúncias, mas não tinham campanhas mesmo, né, vamos dizer assim, na linha de frente, tanto quanto a gente podia. E aí, com essa reestruturação da Carol, foi muito esse foco, assim, da gente ter campanhas relevantes para o local e abraçar com mais afinco mesmo, trazer mais voluntários para dentro, fazer acontecer, estruturar mais. Acho que a gente está, enfim, ainda começando, dá muito para fazer ainda. E tem número, assim, de voluntários ativos hoje ajudando vocês? Vocês têm essa... Olha, voluntários, a gente tem 800 cadastrados, né, que fazem parte do nosso hall de voluntários. Os mais ativos a gente tem na nossa operação por volta de uns 15, na nossa operação nacional mesmo, que não estão no campo. No campo varia, né, a gente sempre tem gente no ônibus, no boto. No boto tem uns 10 por vez, no ônibus tem 4 por vez. E nas mutirões, né, então se a gente juntar, a gente tem ativos mesmo mais de 100, assim. Bom. Então, nas diversas operações. operações. Dá para crescer muito no Brasil, né? Muito, para mim isso aí é pouco ainda, né? Dá mais pra campanha, mais voluntário. Então a gente faz mais campanha para trazer mais voluntário. Né? Não, e tem muita coisa, né? O Ondas Limpas, os mutirões, eles dependem muito do voluntariado. Sim. A gente não consegue estar em todo lugar que a gente queria, né? Mas a gente treina facilitadores para eles fazerem os próprios mutirões no nosso sistema, né? Nossos mutirões de limpeza, eles são bem minuciosos, a gente faz separação, contagem, itemização, porque a gente quer ver o impacto gerado com o que a gente faz, né, e tem um trabalhinho aí a mais de treinamento, mas enfim, os que facilitam aí bem, eles são super pau pra toda a obra para isso. Fazer palestras, fazer eventos, lojinhas, entrar em feiras veganas, tem tanta coisa para voluntário fazer, mas eles têm que ter essa paixão e esse compromisso, né, esse comprometimento, certamente. Legal. E se você pudesse dar uma dica pra galera que tá assistindo, para fazer alguma coisa para proteger os oceanos, alguma coisa básica assim do dia a dia para uma mudança de hábito, assim, para começar, primeiro passo. Primeiro passo, boa. Olha, não começa pelo canudinho, pelo amor de Deus, o canudinho não é nada perto do problema. Eu falaria para sempre recusar. Eu acho que a palavra recusar é a primeira palavra para tudo. Não é buscar recicláveis, não é ter um reciclável em casa, não é diminuir o consumo. É recusar quando você puder. Tem um substituto que tá tudo bem, é fácil de... né, o canudinho é um exemplo. Cara, o canudinho você pode recusar para tudo. Toma suco do copo, até o coco. Eu tomo coco direto do coco, não precisa de canudinho. Recusar é o melhor que você faz. Recusar sacolinha, recusar... copo descartável. Cara, copo descartável ninguém sabe, mas é coisa de... Cada pessoa por ano usa por volta de 1.500 copos descartáveis. Óbvio que tem gente que usa bem menos, tem gente que usa bem mais. Mas é chocante a quantidade. É coisa de 5, 6 copos por dia, por pessoa. É surreal, né? A gente tem... Aí eu começo a pensar os lugares, né? Tipo, trabalhos assim, públicos e... A pessoa tá no escritório, levanta, vai tomar uma água, tira cada água é um copinho, cada café é um copinho, é loucura, né? Então recusar é o melhor que você faz, assim, é o primeiro passo. Dá pra recusar, recusa. O máximo que você puder, isso já é um grande primeiro passo. Maravilha, boa dica. Boa dica, boa. Muito bom. Cara, super papo legal. Queria dizer que desde que a gente fundou a Dive for Fun, a gente sempre
esteve ou tentou estar junto com a Sea Shepherd, na época você não estava por aqui, né? Já faz 10 anos. A gente até estampava o logo da Sea Shepherd nas camisetas, lembra disso? Sim. Legal. Sempre então, seria muito legal, que a gente sempre teve um carinho muito grande pela causa, pela ideia, né? Porque isso vem muito de encontro com a filosofia do mergulho, sim, então, pô, pra gente sempre foi muito... A gente tem muito orgulho em poder divulgar, em poder ajudar em tudo que era possível. Não, isso é muito importante vocês falarem, né? A gente tem um respeito muito grande com a importância que parcerias com empresas de mergulho podem ter. Pelo simples fato, né, que são pessoas que já estão engajadas nesse tema, mas também porque são pessoas treinadas para o mar, já treinadas para esses tipos de operações um pouco mais complicadas, e as empresas de mergulho, elas já têm uma estrutura. Cara, eu viajei o Brasil inteiro, eu vejo a estrutura de fiscalização ambiental marinha no Brasil, ela é muito precária. Muito precária, infelizmente. É algo que, óbvio que a gente quer que o governo tenha esse poder, a gente quer, mas não dá para esperar. E a gente tendo essas parcerias com empresas de mergulho para poder resolver problemas locais, de ambiental, retiradas de redes ilegais, dar apoio à fiscalização, mostrar o que está acontecendo, até monitorar, ver um navio de pesca e fazer uma aplicação de denúncia. É impressionante todas as maneiras que uma empresa de mergulho pode ajudar. E é certamente algo que a gente tá pequeno, tá crescendo, a gente ainda não tem capacidade de agora implementar, mas a gente quer muito crescer essas parcerias com empresas de mergulho para poder impactar cada vez mais o oceano aqui no Brasil. Estamos aí. Que é um exemplo muito doido disso. No nosso quintal, aqui na Laje de Santos, que é um parque marinho, muitas vezes as denúncias são feitas pelos barcos de mergulho que operam a atividade na laje. Chega lá e tem gente pescando. E virou uma coisa tão rotineira que muitas vezes os próprios barcos de mergulho intimidam os pescadores, que sabem que se eles chegarem lá vão ser denunciados. Então acaba dispersando um pouco isso na região. Então, o que cuida de Alcatraz são empresas de mergulho, né? Assim, tem vários pontos de UCs até que quem está cuidando da área são as empresas de mergulho. Então tem sim um papel fundamental na fiscalização e na preservação, com certeza. Pô, legal, Nath. E, a gente tem papo pra muitas horas se deixar. Exato, cara. Papo legal pra caramba, tem muita questão pra gente entrar, né? Sim, infelizmente. A gente faz uma sessão 2 daqui a pouco. Infelizmente, nosso tempo está chegando no final. Queria agradecer a tua presença. Obrigada a vocês pelo espaço. Poder falar um pouquinho da Sea Shepherd e poder passar um pouquinho dessa conscientização para as pessoas, que eu acho que isso é importante, né? A gente tentar ir plantando essas sementinhas para colher no futuro cada vez mais pessoas interessadas e responsáveis, né? Isso é bacana. Se tem mergulhador aí que não está ainda interessado com conservação marinha, espero que agora esteja um pouquinho mais. Né? Eu acho que vai ser difícil achar um. Isso aí. Legal. Obrigada, gente. Bom, é isso aí. Faça um último recado para a galera aí, então. Manda a Débora aí. Eu queria agradecer de verdade, que foi um papo muito gostoso. Muito bom. Obrigada. Você ouvindo. E eu tenho certeza que, isso vai inspirar muita gente. A Sea Shepherd foi o motivo de eu ter me tornado bióloga. Então, assim, eu acho que foi vendo o Whale Wars. Então, assim, ganhei mais uma voluntária aqui. Galera, eu acho que vai dar uma pirada e ir atrás e ver que realmente é o que você mostrou. Você, estando em casa, você trabalha com marketing digital, você pode fazer diferença. Então, isso é muito válido. Muito obrigada. Exatamente. Essa mensagem final que eu também queria dar. Independente do que você faz, do que você gosta de fazer, do que você queria fazer mais, você não precisa ser mergulhador, você não precisa ser biólogo, você não precisa ser oceanógrafo ou estar perto do mar. Tem várias maneiras de ajudar o oceano, seja com contribuição financeira, seja com o teu tempo, talento e paixão. É isso aí. Muito bom. Maravilha, muito obrigado. É isso aí. Bom, vamos agradecer aqui os nossos queridos do Estúdios Basement pelo apoio, produção e dizer que logo tem mais, pode mergulhar aí no ar, né não? Sigam aí o nosso YouTube, ouçam no YouTube ou no Spotify, compartilhem. Sigam no Instagram. Sigam no Instagram. E é isso aí, muito obrigado, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu. E vamos fazer aquele brinde final. Valeu. Boa. Obrigado, Nath. Boa.